Oi, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, a gente vai reforçar um pouquinho um conceito aí que foi mostrado brevemente em outros vídeos, que é um conceito de entidade, que representa os personagens do nosso tema. Como que a gente cria uma estrutura para armazenar essas entidades, esses personagens do nosso tema, e como que a gente consegue vincular um personagem ao outro, uma entidade à outra, etc. Vai ser um exemplo bem simples aqui, mas vamos lá. Eu deixei anotado um pequeno exemplo, né, para a gente tomar como base. Imagina o seguinte: quando você vai construir um sistema, esse sistema tem uma finalidade. É um sistema de compras? O que seria, né? Qual que é a finalidade do seu sistema? Quais vão ser os personagens do seu sistema? Por exemplo, ele vai aceitar cadastro de clientes? Ele vai ter listagem, compra, venda de produtos? Né, todos os personagens ali que compõem o seu sistema, a gente chama de entidade. E a gente tem que, de alguma maneira, criar uma estrutura para receber essas entidades, esses personagens no nosso sistema. Mais do que isso, a gente tem que ser capaz de vincular um personagem ao outro. Por exemplo, o meu sistema ele aceita um cadastro de clientes e os seus respectivos automóveis. Um automóvel tem também o seu fabricante. Então, só aí, ó, com base até nesse exemplo, a gente citou aqui 3 personagens, ou seja, 3 entidades no nosso tema. Então, como que a gente cria, né, uma estrutura para armazenar cada um desses personagens e vincular eles uns aos outros? Como que eu olho para o personagem cliente e eu sei quais são os automóveis dele? Olhando o outro lado da relação, como que eu olho um automóvel e sei quem que é o dono, né? Quem que é o cliente desse automóvel, por aí vai. Então, o que a gente vai fazer um pequeno reforço aqui nesse vídeo é como criar essa estrutura, né, para receber esses personagens, essas entidades, e como que a gente vincula uma à outra. Então, vamos lá. Seguinte, nesse exemplo aqui, a gente vai usar os personagens, né, ou seja, as entidades cliente, automóvel e fabricante. Seguinte, a gente sempre tem que fazer uma analogia com o mundo real, né, para trazer as regras do mundo real aqui para dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, aqui a gente vê 3 personagens, né? Ou seja, 3 entidades, né? Só que elas têm uma certa relação entre si. Por exemplo, um cliente, ele pode ou não ter automóvel. Um automóvel, ele sempre vai ter um fabricante. Um automóvel também, a grosso modo, ele sempre também vai ter um cliente, né? Nem que seja... a não ser assim, em casos, né, que o automóvel ainda não foi vendido, etc., né? Que aí o dono do automóvel, entre aspas, seria a concessionária e tudo mais, né? Mas, enfim. Então, não basta a gente apenas enxergar os personagens, né, as entidades do sistema. A gente tem que analisar cada um deles, se faz sentido um estar vinculado ao outro. Mais do que isso, tem tipos de relação que a gente fala, tá? Tem relação de um para muitos, muitos para muitos para muitos, um para um, né? O que é essa saladinha de fruta aí, etc. A gente vai ver as principais variações aqui, né? Então, por exemplo, ó, um cliente. A gente entende que não é obrigatório todo cliente ter um automóvel. Não é obrigatório. Ele pode ter, mas não é obrigatório. Agora, vamos lá. Um cliente, ele pode ter apenas um automóvel ou é passível ele ter mais de um automóvel? Então esquece programação, né? Vamos pensar aqui na vida real. Se a gente for ver a relação de cliente com o automóvel, embora o automóvel seja opcional, ok, mas o cliente ele é passível de ter mais de um automóvel. Então a gente fala aqui, olhando do lado da relação, começando aqui pelo cliente, o cliente ele pode ter vários automóveis, né? Então, a gente fala que é uma relação de um para muitos, ou seja, um mesmo cliente pode ter vários automóveis. Então, a gente olha sempre os dois lados da relação. Então, por exemplo, no momento aqui, ó, esquece o fabricante por enquanto. Foca no cliente automóvel. Para a gente vincular esses dois personagens, essas duas entidades, né, a gente tem que olhar sempre os dois lados da relação. Começando a olhar do lado do cliente, a gente chegou à conclusão que um cliente ele pode ter vários automóveis. Ele não está limitado a ter apenas um. Tá? Agora, vamos olhar o outro lado da relação, ou seja, vamos começar a olhar a relação pelo lado do automóvel.
Um automóvel, vamos lá, peguei em mãos aqui o documento do automóvel. Bom, a não ser que eu esteja errado, né? É que eu saiba, um automóvel pertence a apenas um dono, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui em mãos com o documento do automóvel, quantos donos do automóvel vai estar constando naquele determinado documento daquele determinado automóvel? Apenas um. A não ser que eu esteja redondamente errado aí, né? Mas que eu conheça é assim. Um automóvel, né? Oficialmente, que eu saiba, ele pertence a apenas um dono, né? Então, olhando o outro lado aqui da relação, ou seja, olhando a partir do automóvel, primeiro, o cliente, ele é opcional ou não para o automóvel, né? Vamos desconsiderar o cenário que o automóvel esteja ainda no fabricante, que não foi vendido, tá? Vamos considerar que já houve a venda do automóvel, ok? Então, nesse caso, é opcional ou é obrigatório um automóvel ter um cliente? É obrigatório. Então, a gente chega à primeira conclusão que, olhando para um automóvel, eu tenho que saber enxergar quem que é o dono, quem que é o cliente desse automóvel, tá? Outra coisa, aquele automóvel, ele pode pertencer a apenas um dono ou vários? No caso, um só. Imagina ali, você está em mãos com o documento do automóvel. Vai estar constando apenas o nome de uma pessoa sendo a dona do automóvel, ok? Então, você percebe que é diferente essa relação de um para muitos, dependendo do lado da relação que a gente está olhando, né? Então, quando a gente olhou o lado da relação partindo do cliente, um cliente pode ter vários automóveis. Agora, olhando o outro lado da relação, aquele determinado automóvel só pode pertencer a apenas um cliente, tá? E aí, a gente falou um pouquinho, né, da parte teórica do relacionamento entre os personagens, as entidades, né, cliente e automóvel. Agora, vamos analisar um outro lado aqui, ó. Esquece agora um pouquinho o cliente, tá? Vamos analisar agora, ó, automóvel fabricante. Vamos lá. Vamos começar a olhar o lado da relação partindo do automóvel. Um automóvel, ele pode, aquele determinado automóvel, ok? Sempre tem que dar um exemplo prático. Olha, aquele modelo específico ali, ele pode ter apenas um fabricante ou vários? Apenas um, né? Não existe assim um automóvel que ele é ao mesmo tempo da Volkswagen e também da Ford. Não, ele é de apenas um fabricante. E outra coisa, o automóvel ele é obrigado a ter um fabricante, né? Não é uma relação opcional. Não existe, né? Um automóvel, você olha para ele, quem que é o fabricante desse automóvel? Não existe, ele se criou sozinho. Não existe. Então, temos aí alguns pontos. Um automóvel, ele é obrigado a ter um fabricante. E o ponto número 2, né, conforme a gente falou, aquele determinado automóvel, aquele modelo específico, ele pode ter apenas um fabricante. Novamente, eu não vou olhar ali para um Gol, etc., e falar, não, ele é da Volkswagen e também da GM ao mesmo tempo. Não, ele é apenas da Volkswagen, né? Não tem o mesmo veículo que pertence a mais de um fabricante. Então, a gente discutiu o lado da relação, partindo, né, a visão do lado do automóvel. Agora, vamos ver o outro lado da relação. Olhando aqui, começando pelo fabricante. Aquele fabricante em específico, ele pode fabricar apenas um modelo ou vários modelos? No caso, vários, tá? Então, aquele fabricante, ele pode ter uma lista, né? Vários automóveis, né? Não apenas um, né? O fabricante, ele não é limitado a fabricar apenas um modelo, um automóvel. Não, ele pode fabricar vários, quantos ele quiser, né? Então, perceba, né? Quando a gente vai olhar para as relações, né, dos personagens do nosso tema, que a gente chama de entidades, primeiro, 2 pontos aí, né? Basicamente. A gente tem que estudar se a relação ela é opcional ou obrigatória. Eu posso ter um automóvel sem fabricante? Faz sentido ou não? Não faz sentido. Então, um primeiro item que a gente olha é se a relação é opcional ou não. E o segundo item olha, o automóvel ele pode ter apenas um fabricante ou vários, né? E lembrando que a gente tem que olhar sempre os dois lados da relação, né? Então, a gente começa, por exemplo, a relação, né? Imaginar como que é essa relação olhando a partir do automóvel e vai para o fabricante, e o contrário também. Beleza, vamos agora olhar a partir do lado do fabricante. Aquele determinado fabricante, ele pode fabricar apenas um automóvel ou vários? No caso, vários. Então, uma relação, olhando aqui a partir do fabricante, aqui é uma relação de um para muitos. Beleza, então a gente discutiu aqui a parte teórica, né? Agora vamos ver nosso tema, como que a gente cria uma estrutura para, primeiro, né? Dar um lugar, né, para a gente armazenar esses personagens
e na sequência relacionar esses personagens uns com os outros, né? Então vamos lá, abrindo aqui o Eclipse, já está aberto. A gente vai criar um projetinho novo, bem rápido. Então Java Project, mais simples possível, né? Vamos chamar esse projeto, vai ser bem simplesinho. Vamos chamar de teste de entidades, que vão representar os personagens aí do nosso tema. Essa questão de módulo, tá? A gente não vai precisar, então vou indicar aqui que não preciso da sua criação. Beleza, então tá aqui, ó, testes de entidades. Conforme a gente falou, né, em vídeos passados, etc., né, a gente precisa criar os pacotes para armazenar as nossas entidades, né? A gente viu também em vídeos passados que esses pacotes têm um determinado padrão de nomenclatura, etc. E eles devem ser criados aqui dentro da pasta source, né? Que é uma abreviação, né? Então vamos lá, o botão direito na pasta source, new package. E aí vamos lá, aquele padrãozinho lá que a gente discutiu em vídeos passados, né? Padrão de nomenclatura para a criação de pacote. Sempre tem que começar com BR, na sequência, ponto, com, sempre, tá? Na sequência, o nome da empresa, no caso aqui, né, um ambiente de estudo, etc., né, não teria uma empresa, né, então eu vou dar um nome fictício, né, conforme eu venho fazendo nos vídeos, né, empresa X, por exemplo. Na sequência, o nome do projeto. Qual que é o nome do projeto? Ó, teste entidades. Então, vamos lá, teste entidades. E na sequência agora, a gente tem que colocar qual que é a finalidade desse pacote, que tipo de classe que ele pretende receber, né? Quais as finalidades dessas classes, etc. No nosso caso, a gente vai criar um pacote para receber as entidades, os personagens do nosso tema, né? No caso ali o cliente, o automóvel, o fabricante. O padrão aí que se usa em mercado, né? Quando a gente quer criar um pacote para receber essas entidades, esses personagens, a gente chama de model, ok? Então, vamos lá. Aqui o nosso pacote. Agora, a gente vai criar as classes, tá? Para receber essas entidades. Então, vamos lá. New class. Aí, vamos lá. Primeira coisa, tá? Voltando aqui para os nossos personagens, as nossas entidades. Primeiro, eu jamais posso misturar em uma mesma classe dados de diferentes personagens, diferentes entidades. Eu tenho que criar eles totalmente, num primeiro momento, totalmente desacoplados, ou seja, independentes, separados uns dos outros, tá? Então, num primeiro momento, eu crio todos esses personagens, essas entidades, de uma maneira totalmente independente, separada, e depois a gente vai ver como que a gente se resolve para vincular um com o outro. Como que eu olho para um automóvel e sei qual que é o fabricante dele, etc., vice-versa, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto é, eu mapeio quais são os personagens que o meu sistema deve armazenar. Por exemplo, o meu sistema, o que ele vai fazer? Ele vai fazer compras e vendas, etc., é isso? Tá. Eu vou solicitar cadastro dos clientes, eu vou solicitar cadastro dos produtos, dos fornecedores. Então, a gente, no primeiro momento, né, a gente mapeia a finalidade do nosso tema, né? O que ele vai prover ali, o que ele vai ter que colher, armazenar de informação para conseguir fazer a coisa acontecer. Então, a gente identifica os personagens do nosso tema. E aí, no primeiro momento, a gente cria classes para receber cada um desses personagens, ou seja, entidades, mas, num primeiro momento, criando eles totalmente independentes. Ou seja, novamente, eu não posso criar uma classe que vai armazenar dados de todos os personagens. Não. Eu tenho que criar uma classe para cada personagem, ou seja, cada entidade, né, mapeada, né, que eu vou ter que armazenar no meu sistema. Então, vamos lá. Então, eu tenho que criar aqui, ó, a princípio, 3 classes, tá? Cliente, automóvel, fabricante. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Cliente. Vou criar as 3 classes, tá? E depois a gente vai preenchendo os atributos delas. Então, cliente, aí tem ali o fabricante. Aliás, o próximo ali é automóvel. Automóvel. Lembrando, né? Não pode usar acento nem nada, né? Seguir aquele padrão de nomenclatura de começar com a letra maiúscula, né? Para nome de classe. Agora falta o fabricante. Beleza? Então, temos aí ó, as nossas 3 entidades, tá? Agora é o seguinte,
não basta só eu criar a entidade, né? Eu tenho que colocar quais são os atributos, né? As informações que eu quero armazenar sobre essa entidade. Então, vamos pensar aqui, ó. Um cliente, o que tem de informações do cliente que é interessante eu armazenar no meu sistema? Então, por exemplo, né? Lembrando, né, em vídeos passados a gente falou ali sobre modificadores de acesso, né? Que a gente tem que seguir um padrão aí, que é criar os nossos atributos de maneira privada e oferecer métodos getters e setters, né, para acessar esses atributos, né? Então, realmente, quem não viu, não se inteirou sobre esse conteúdo, né, essa estratégia, sugiro muito forte aí que veja os vídeos passados, né, depois volta aqui. Então, vamos lá. Para criar os nossos atributos, né, sempre a gente começa com private, né, para impedir o acesso de classes externas, né, diretamente a esses atributos. Novamente, a gente discutiu em vídeos passados, né? Agora, vamos lá. Agora, eu coloco aqui o tipo do dado, né, do atributo que eu quero armazenar. Por exemplo, ó, vamos pensar aqui. O que faz sentido eu armazenar em relação ao cliente? CPF, por exemplo. CPF que tipo de dado que é um CPF? É uma data? É um texto? É um valor numérico, né? Vocês podem até pensar, CPF pode ser considerado um valor numérico, né? Mas pensa assim, será que CPF não pode começar com zero à esquerda? Qualquer valor numérico, por exemplo, CEP, por exemplo, né? Um caso que é muito comum começar com zero à esquerda, tá? Então, qualquer valor numérico que você não pretende fazer operações aritméticas, por exemplo, um CPF. Eu não vou fazer uma soma, uma multiplicação, né, com o CPF. Ele é um dado ali para identificar alguém. E mais do que isso, além de eu não ser o meu desejo, a minha intenção, fazer uma operação aritmética com ele, mais uma pergunta. Será que esse tipo de dado pode começar com zero à esquerda? Se puder começar com zero à esquerda e você não pretende fazer operação aritmética, é muito indicado que seja armazenado como tipo string, texto, tá? Porque se você, por exemplo, tá, armazena um CPF para ser um valor int, por exemplo. Porém, aí é até um desconhecimento meu, tá? Não sei se pode acontecer de CPFs começarem com zero à esquerda. Se porventura for essa regra, ou seja, pode acontecer de um CPF começar com zero à esquerda, jamais ele poderia ser armazenado num tipo numérico. Por quê? Quando você preenchesse esse CPF, né, com um valor que começaria com zero, pelo fato desse valor numérico que começa com zero estar sendo armazenado num tipo numérico, o Java ele vai cortar os zeros à esquerda, tá? Então, normalmente, assim, CPF, como, novamente, a gente não deseja fazer operações aritméticas, e mais do que isso, a gente quer estar preparado para ele começar, por exemplo, com zero à esquerda, se for o caso, então aqui a gente vai armazenar como um string, beleza? Mais, né, que seria interessante a gente armazenar em relação ao cliente. Pode ser o nome do cliente, né? Então, private, nome, novamente, né, não é um valor numérico, não é uma data, é um texto, né? Então, vamos lá, string nome. Beleza, e por aí vai, né? Num sistema real, a gente iria estar armazenando aí várias e várias informações no cliente, né? Mas no nosso caso aqui, só para ilustrar, né, a criação das entidades e como que a gente relaciona umas com as outras, etc. Vamos parar por aqui, né? Só para ficar mais curto o exemplo. Agora a gente tem que criar os métodos getters e setters, né? Novamente, tem vídeo, né, vídeos passados aí que mostram toda a estratégia dessa questão, né, dos métodos getters e setters. Eu sugiro para vocês que estejam aí tendo o primeiro contato que vocês não façam uso das facilidades dessa ideia, né, do Eclipse para ele criar os métodos getters e setters para você. Crie você na mão. É muito importante você fazer, até cansar a mão aí de tanto fazer método get set para entrar bem na cabeça aí o contexto, tá? Para mim aqui, como não é o foco do vídeo, né, falar sobre esses getters e setters, né, já foi comentado em vídeo passado, eu vou usar a ferramenta aí para facilitar a minha vida, tá? Então, clico ali no pesquisar, digito ali getter, sei que tem essa opção aqui, ó, gerar getters e setters, né? Então, para quem já está totalmente acostumado, aprendeu, fixou bem o conceito, né? Aí pode passar a fazer uso dessa ferramenta aqui, né? Então, aqui você marca os atributos que você quer que seja criado, né, os métodos getter e setters da sua classe, dá um generate aqui e foi. E aí, vamos agora vamos olhar, aliás, preencher os atributos das outras entidades, né? Mesma coisa, ó. Então, vamos parar para pensar aqui, ó, automóvel.
que faz sentido, né? O que é interessante o meu sistema guardar de informação sendo de um automóvel, por exemplo, a placa, né? Então, vamos lá. Private. Placa, ela é composta por letras e números, né? Ou seja, alfanumérico. Então, aqui não tem nem muita opção, né? Tem que ser string mesmo. Não posso jogar como valor numérico, né? Porque tem letras ali no meio da placa, né? Então, string placa. Beleza. Bom, vamos lá. Modelo do carro, né? Modelo do automóvel. Então, vamos lá. Private. Modelo também, mesma coisa, né? Não é um valor numérico, né? Tem um nome ali, Gol, etc, né? Então, vamos lá. Modelo. Beleza. Aí você pode pensar, pô, o automóvel tem um fabricante, né? Certo, tem mesmo. Mas o fabricante, ele pode ser encarado como um personagem também. Ele não é apenas um simples atributo ali do automóvel. Ele pode ser encarado sim. Ele é grande o suficiente para ser encarado como sendo um personagem. E não um mero atributo simples, né? Da entidade, né? Que está sendo mapeado aqui, tá? Então, lembra o que a gente comentou no início ali. A gente identifica os personagens, ou seja, as entidades no nosso sistema serem mapeados, e a gente vai criando classes, uma classe para cada personagem, para cada entidade mapeada, né? Que a gente precisa suportar, armazenar no sistema. E depois a gente vai dar um jeito de como vincular uma entidade, um personagem ao outro, tá? Então, no momento aqui, a gente não vai colocar o fabricante, porque a gente chegou à conclusão que ele é grande o suficiente para merecer estar numa classe, né, numa entidade só para ele. Beleza. Então, já a gente resolve a questão do fabricante aqui. A gente poderia colocar aqui no automóvel, né, muitos outros atributos, né? Qualquer cor do automóvel, chassi, etc, tá? Uma infinidade de itens aí. Mas, novamente, só para deixar o exemplo mais simplificado, né? A gente vai manter só com esses aí mesmo. Então, getter, etc. Bom, não lembro como eu coloquei aqui. Vou deixar o mesmo padrãozinho aqui, vai. Eu vou usar a ferramenta aqui para gerar para mim os métodos getter e setters, mas vocês aí que estejam tendo o primeiro contato, tá? É legal vocês escreverem na mão esses métodos aí. Agora a gente vai para o fabricante. Vamos lá. Que informações, né, seria interessante a gente armazenar em relação ao fabricante? Vamos pensar o nome do fabricante, né? Então, o nome do fabricante não é uma data, não é um valor numérico, né? É um texto, né? Então, string, que é o nome do fabricante. Né? Sei lá, a gente poderia armazenar o ano da fundação dele, né? Mas aí não seria um dado tão importante. País, pode ser, né? Bom, vamos lá. O país, mas depois eu não vou saber. Bom, vamos lá, vai. País é um texto também, né? País, beleza. Ok. Bom, acho que é isso, né? Vamos fazer aqui os métodos getters, setters. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo a gente fez, ou seja, a gente lá no começo a gente mapeou quais seriam os personagens, né? As entidades do nosso tema. A gente chegou à conclusão que, primeiro passo, a gente tem que criar classes, né, para representar esses personagens, essas entidades, né, de uma maneira independente, né? Então, uma classe por personagem, né, por entidade. Então, a gente fez esse passo, agora a gente precisa de alguma maneira vincular uma à outra. Mas pô, por que é importante eu vincular um automóvel ao seu fabricante, o cliente, a quais automóveis ele possui, etc, né? Por que é importante fazer isso? Porque é o seguinte, se eu não fizer esse vínculo, olha o que acontece. Eu olho aqui para o automóvel, aí se eu precisar exibir no meu sistema, quem que é o fabricante desse automóvel? Ó, olhando aqui para a classe automóvel, olha os atributos aqui, ó, só me fala quem que é a placa e modelo. Não me fala quem é o fabricante. Então, se eu não vincular de alguma maneira uma entidade a outra, um personagem a outro, eu não vou saber falar, por exemplo, qual que é o fabricante desse automóvel, olhando o outro lado aqui da relação, esse fabricante, beleza, esse fabricante aqui, beleza, mas quais modelos aí ele fabrica? Não sei, porque não tem aqui, tá vendo? A mesma coisa vale para o cliente. Pô, esse cliente aqui, quantos carros, né? Quantos automóveis ele tem? Não sei. Aqui não tem nenhuma informação
em relação aos automóveis desse cliente. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse vínculo acontecer, né? Para a gente ter a informação completinha aí, etc. Beleza. Vamos começar aqui, ó, a pensar quais entidades, né, quais personagens faz sentido a gente vincular um ao outro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Será que faz sentido eu fazer um vínculo direto de cliente com fabricante? Pô, não tem uma ligação direta de cliente-fabricante. Por exemplo, no mundo real, não faz sentido eu chegar e falar assim, ô Maria, qual que é o seu fabricante? Não existe, tá? Faz sentido eu perguntar para Maria, ô Maria, qual que é o seu automóvel? Opa, agora sim, agora passou a fazer sentido. Por mais que vocês pensem assim, mas o fabricante não está indiretamente ligado à Maria, porque assim, a Maria ela tem um automóvel que por sua vez é um fabricante. Então o fabricante não está ligado indiretamente com a Maria? Sim, mas indiretamente. A gente só vincula uma entidade a outra quando é um vínculo muito direto, ok? Então assim, nem sempre vai fazer sentido a gente vincular uma entidade a outra. Só vai fazer sentido se ela realmente tiver uma ligação direta. Por exemplo, faz sentido eu perguntar assim, olha, qual que é o fabricante do automóvel Gol? Ah, é a Volkswagen. Então fez sentido a minha pergunta. Olhando aqui o outro lado da relação, né, olhando o lado do fabricante, faz sentido eu perguntar, pô, quais são os modelos que esse fabricante fabrica? Faz sentido. Agora, eu falar para um cliente, ó, qual que é o fabricante desse cliente? Não faz sentido, né? Não temos uma relação direta entre cliente e fabricante, tá? Então, a gente só vai fazer o vínculo entre entidades que tiverem realmente um vínculo direto, beleza? Então, assim, ó, a gente descartou no primeiro momento, né? Criar o vínculo de cliente e fabricante. Não faz sentido eu perguntar para um cliente quem que é o fabricante dele. Não faz sentido. Agora, faz sentido eu perguntar, por exemplo, para o cliente quais são os automóveis que ele possui. Aí faz sentido. Então, vamos lá. Aí entra um item aqui, tá? Primeiro ponto. A gente viu que faz sentido a gente vincular o cliente a um automóvel. Porque faz sentido eu perguntar aqui no mundo real, ô fulano, quais são os seus automóveis, né? Pode ser que ele não tenha nenhum, mas pode ser que ele tenha. Então faz sentido ele estar passível a ter um automóvel, né? Então faz sentido esse vínculo. Agora vem a segunda pergunta, né? Ok, mas um cliente, aquele determinado cliente, ele pode ter apenas um automóvel ou vários? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer da maneira errada, só para vocês entenderem a motivação. Então, a maneira que a gente vincula uma entidade, né, a outra é criando um atributo aqui, ó, do mesmo tipo da classe da entidade que a gente quer vincular. Então, por exemplo, a gente quer trazer aqui para dentro da entidade, dentro da classe cliente, a gente quer trazer uma referência do automóvel, né? Para conseguir olhar para aquele cliente e saber quais são os automóveis dele. Então, aqui ó, a gente vai começar fazendo uma maneira errada, tá? Para vocês entenderem a motivação. Então, por exemplo, como que eu faço esse vínculo, né? Como que eu trago uma entidade para dentro da outra? Eu crio um atributo do tipo daquela classe que representa a entidade que eu quero trazer. Então, aqui, ó, automóvel, que é o tipo, o nome da classe. E aqui eu dou o nome do atributo. Normalmente, aí é padrão de cada um, né? O interessante é vocês darem sempre nomes legíveis, né? Que você olhe para o nome do atributo aqui e saiba do que se trata, né? Normalmente eu dou o nome aqui, o mesmo nome do atributo sendo o nome da classe, né? Mas aí seguindo aquela regrinha, né? Nome de classe a gente precisa começar com a letra maiúscula, mas nome de atributo, variáveis, etc., métodos, é sempre começando com a letra minúscula. Então aqui, embora eu vou dar o mesmo nome da classe, mas sem começar com minúscula, automóvel. Aí, ó, vamos lá. A princípio a gente pode achar que tá ok, né? Opa, agora sim, eu consegui fazer um vínculo. Aqui dentro da minha entidade, cliente, né? Eu consigo ter a informação quais são os automóveis desse cliente. Será? Tem um meio certo aqui, tá? Da maneira que a gente fez. A gente pode até ter feito, num primeiro momento, essa relação. Beleza? Mas, perceba, aqui eu tenho um atributo automóvel. E se esse cliente tiver 2 ou mais? Como é que eu vou encaixar o segundo, o terceiro, o quarto e por aí vai? Então, é por isso que a gente tem que fazer aquela pergunta. Olha, beleza, eu quero trazer uma referência, né? Ou seja, criar um atributo da classe que eu quero relacionar aqui, ok? Mas a gente tem que fazer aquela pergunta. Faz sentido um cliente ter apenas um
automóvel ou ele pode ter vários? No nosso caso, ele pode ter vários, nada impede. Então, eu não posso criar apenas um atributo para receber uma entidade que ele pode ter várias ocorrências dessa entidade. Na verdade, aqui eu tenho que criar uma lista, tá? Então, aqui ó, a gente vai criar lá o tal do array list, né? Ó. Então, private list. Aí, lista do quê? De que tipo? O que você quer armazenar aqui dentro? No caso, a gente quer armazenar elementos do tipo automóvel, da classe automóvel. Então, vamos lá, automóvel. E aqui você dá um nome para o seu atributo que representa essa lista. Então, por exemplo, aqui, ó, lista de automóvel. Automóveis, né? É padrão de nomenclatura de cada um. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a opção aqui, tá? Quando eu lido com lista, eu tenho a opção de já instruir o Java, assim, olha, quando você criar instâncias, né, da classe cliente, e você for ler esses atributos, etc., na instância eu quero que você já instancie uma lista, ou seja, já deixa ela preparadinha para receber elementos, ou seja, deixa ela já instanciada, criada, tá? Então você pode fazer isso. Então, assim, novamente, no preparo aqui da classe cliente, você fala, olha, o Java, sempre que alguém instanciar um objeto a partir dessa classe, já instancia também a lista, ó, já faz o new aqui, ó, já instancia a lista também, para ela estar bonitinha instanciada, com espaços vazios lá, prontinha para receber automóveis aqui dentro. Ou não, mas você fala assim, não, essa lista aqui é tão opcional, que tem chances enormes de um cliente, né, a parte deles, pelo menos, não terem automóveis. Então, há umas chances ali muito fortes de eu criar um cliente, mas a maioria deles, sei lá, não vai ter automóveis. Então, não quero que o Java tenha um esforço de criar por padrão, né, na memória, essa lista já instanciada, sendo que, pô, vai ter muitos clientes que sequer vão ter automóveis, né? Então, o Java vai ter o trabalho ali para criar uma instância na memória, alocar espaços na memória de uma lista que jamais vai ser preenchida. No nosso caso aqui, tá? Eu vou instruir o Java para ele realmente criar aqui a lista, tá? Mas você poderia instruir que ele não instanciar essa lista, só deixa ela lá, mas deixa a instância para quem for instanciar objetos da classe cliente ir lá e também instanciar essa lista, tá? Poderia ser. Mas enfim, no meu caso aqui eu vou já instruir o Java para ele criar. Ah, por que deu esses errinhos aqui, né? Também questões aí que a gente viu em vídeos passados, né? Novamente, a gente quando vai usar uma ferramenta que o Java por padrão não disponibiliza por padrão aqui na nossa classe, né? Aquela analogia que eu faço, né? O Java é como se ele tivesse uma caixa de ferramentas gigantesca com milhões e milhões de ferramentas, aquela caixa pesada, e ao invés de ele colocar a caixa de ferramenta inteira no seu colo, aquela caixa pesada, você vai até reclamar, você fala, pô, Java, por que você colocou essa caixa de ferramentas gigantesca, milhões de ferramentas no meu colo, sendo que eu vou precisar de uma chave de fenda e um alicate? Pô, não tá legal. Então, qual que é a relação do Java? Ele fala assim, ó, beleza, então não vou colocar no seu colo aí essa caixa de ferramenta gigante que eu tenho. Então, faça o seguinte, as ferramentas que você precisar, você me pede. O que é esse pedir para o Java, né, certas ferramentas? É o tal do import. Então, aqui, ó, a gente vai ter que importar dois carinhas, o list. Ah, como que eu importo? Ó, uma das maneiras aqui, tá? Coloca o cursor, só coloca sem clicar. Ele te dá algumas opções. Ele fala assim, olha, eu tenho 3 ferramentas chamadas list. Aqui eu vou fazer uma analogia, tá? Aqui é como se fossem os fabricantes dessa ferramenta, tá? Como se você fosse aí no mercado, você tem variações de um mesmo item. Você escolhe qual modelo, qual fabricante você prefere, tá? Aqui é, claro, só fazendo uma analogia. Então aqui o Java fala assim, olha, você me indicou aqui que você precisa de uma ferramenta chamada list. Eu tenho 3 carinhas aqui, 3 ferramentas com esse nome de, entre aspas, fabricantes diferentes. Aí qual fabricante que você quer levar? No nosso caso, vai ser esse Java util, ok? A mesma coisa aqui para o array list, tá? Só que aqui, se não me engano, ó, só um, entre aspas, fabricante, né? Beleza, então ele já importou aqui em cima. Beleza, agora sumir os erros. Então, a gente fez esse vínculo, ok? Só um ponto, tá? Quando a gente vai vincular uma entidade a outra, normalmente a gente tem que olhar os dois lados da relação. Então, a gente fez sim um vínculo de cliente com o automóvel, mas a gente fez começando a olhar o lado da relação a partir do cliente. Agora, vamos olhar o outro lado da relação, a partir do automóvel. Vamos lá.
Como que eu consigo olhar para essa classe, essa entidade automóvel, saber quem que é o dono desse automóvel, quem que é o cliente dele, ó? Não tem nenhuma informação que vai estar me dizendo aqui quem que é o cliente desse automóvel, tá? Por isso que é importante a gente, quando for construir esse relacionamento, olhar sempre os dois lados da relação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo, a partir da classe cliente, olhar para os atributos dela e saber aqui quais são os automóveis dele. Então, bonitinho, tem informação. Agora, se eu começar a olhar o lado da relação do automóvel, ó, cadê o dono? Cadê o cliente aqui? Não tenho. Então, por isso que, para construir esse relacionamento, a gente tem que olhar os dois lados da relação, tá? Então, agora a gente vai olhar o lado da relação do automóvel. Então, aí a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Primeira coisa, a gente vê se faz sentido criar esse relacionamento, né? Então, por exemplo, no mundo real aqui, faz sentido eu chegar ali e falar assim, ó, quem que é o dono desse automóvel? Faz sentido essa pergunta? Faz sentido. Então, identificamos aí que faz sentido a gente relacionar o automóvel ao cliente. Beleza. Agora, a perguntinha número 2. Beleza. Esse automóvel aqui, se eu pegar o documento dele em mãos, vai constar apenas um dono ou pode constar vários? Olha, salvo engano, que eu saiba, um automóvel só pertence a uma pessoa, beleza? Então, nesse caso, não faz sentido eu colocar, por exemplo, uma lista de clientes, tá? Aqui, vou colocar o primeiro primeiro. Então, assim, ó, nesse caso, não faz sentido a gente fazer algo parecido com o que a gente fez na outra classe, né? Ó. Assim, ó. Nesse caso, não faz sentido eu, dentro do automóvel, criar uma lista de clientes. Por que não faz sentido? Porque aquele determinado automóvel só pode pertencer a um cliente. Não faz sentido eu criar uma estrutura para receber mais de um cliente representando o dono daquele automóvel, desse automóvel específico, né? Porque, novamente, pelo nosso entendimento aqui, um automóvel só pode pertencer a um cliente. Então, não vai ser via lista que a gente vai fazer esse vínculo. Então, vamos começar do zero aqui, ó. Então, quando você chegar à conclusão que não faz sentido você armazenar a relação em uma lista, porque esse item só faz sentido ele estar vinculado a uma ocorrência da outra classe, então, ao invés de você criar uma lista, você cria apenas um atributo, né? Cliente aqui, ó, representando o dono do automóvel, beleza? Só uma coisinha aqui que eu esqueci, né? Perceba, ó, aqui a gente adicionou esse atributo a mais, mas a gente esqueceu aqui de criar um método getter e setter, tá? Desse atributo S que a gente criou. Então, mesma coisa aqui, ó. Star, getter, atributo aqui. Ele só lista os atributos que ainda não tem getter e setter, tá? Aqui também, ó. Esse atributo S, né? Ó, só que tá faltando getter e setter dele. Assim, ó, então, bonitinho agora, ó. Olhando a relação de cliente e automóvel, a gente começou a olhar o lado do cliente, a gente chegou à conclusão que faz sentido sim um cliente possuir vários automóveis, né? Isso é no caso. Agora, olhando o outro lado da relação, olhando aqui para o automóvel, a gente falou, pô, não faz sentido, né? Um automóvel pertencer a mais de um dono, né? Salvo engano, não é essa a regra, né? A regra é eu olho ali para um documento do automóvel, vai constar o nome de uma pessoa apenas, né? Então não faz sentido criar uma lista para essa relação. Beleza, então fizemos aí com sucesso a relação de cliente automóvel. A gente no comecinho viu que não faz sentido a gente vincular diretamente o automóvel com o fabricante, porque não faz sentido eu chegar numa pessoa e falar, ô fulano, qual que é seu fabricante? Ela falou, o quê? Né? Então não faz sentido. Então a gente descartou o vínculo direto de cliente e fabricante. Agora, vamos ver se faz sentido eu vincular o automóvel com o fabricante. Então, vamos lá. No mundo real, faz sentido eu perguntar assim, olha, esse automóvel aqui, esse modelo, quem que é o fabricante dele? Achei bonito esse carro. Quem que fabrica esse carro? Faz sentido essa pergunta? Faz. Todo carro tem um fabricante. Então, chegamos à conclusão que faz sentido a gente construir uma relação de automóvel com o fabricante. Beleza. Agora, o passo número 2, ok? Faz sentido criar esse vínculo. Agora eu preciso fazer aquela pergunta, né? Aquele determinado automóvel, aquele determinado modelo, ele pode estar vinculado a apenas um fabricante ou mais que um? Vamos dar um exemplo da vida real aqui. Aquele, sei lá, aquele Gol, vou dar sempre o exemplo do Gol, né? Que é o mais famoso aí. Aquele Gol, né? O modelo Gol, faz sentido ele ser de apenas um fabricante ou mais de um? Será que pode acontecer de algum modelo, seja o Gol ou qualquer outro, etc.,
pertencer a mais de um fabricante? Aquele mesmo carro, mesmo modelo pertencer a mais de um fabricante? Não, não faz sentido. Cada carro possui apenas um fabricante. Então aqui, por exemplo, não faria sentido eu criar uma lista de fabricantes. Não faz sentido, né? Porque um automóvel, ou seja, aquele determinado modelo, ele não pertence a mais de um fabricante, né? Não foi uma força-tarefa de fabricantes que construiu aquele determinado modelo. Não, é apenas um. Então, novamente, quando a gente chega à conclusão que não faz sentido a gente armazenar o relacionamento em uma lista, então a gente cria apenas um atributo ao invés da lista, né? Então aqui, ó, eu crio um atributo da classe, né, da entidade fabricante. Beleza, criar lá embaixo agora o método getterSetter. Agora lembrando, né? Quando a gente está construindo um relacionamento, a gente tem que olhar os dois lados da relação. A gente começou, né, olhando o lado da relação automóvel. Agora vamos olhar o lado da relação fabricante. Vamos lá, fazer a pergunta novamente. Aquele determinado fabricante, faz sentido ele possuir vários automóveis, né, ter fabricado ali vários modelos ou apenas um só? Vários, né? O fabricante ele não está limitado a fabricar apenas um modelo, ele pode fabricar vários. Então aqui sim faz sentido a gente criar a lista. Private lista. Lista do quê? Né? Que classe que eu quero armazenar, né, aqui na minha lista? Classe automóvel. Agora eu dou um nome para o meu atributo. Lista automóveis. Olha, aqui para fazer diferente, tá? Por exemplo, só para vocês verem as duas opções aqui, tá? No cliente, né? Quando eu fiz o vínculo aqui, ó, do cliente com a lista de automóveis, né? Eu falei assim pro Java, olha, já deixa preparadinho aqui na classe cliente, todo mundo que for fazer, a gente vai fazer isso lá na frente, vocês vão ver a diferença, tá? Falei, ó, Java, todo mundo que for fazer uma instância, né, criar uma instância a partir da classe cliente, faz o seguinte, já instancia aí de tabela também a lista dos automóveis, né? Então já, ó, esse new, já instancia aí. Ou seja, já cria na memória uma lista, né, espaços em branco na memória, prontinhos para receber os elementos que representam os automóveis. Aqui a gente vai fazer diferente, tá? A gente não vai instanciar. Só vai falar para o Java assim, olha, eu vou ter um atributo aqui de automóvel, mas ó, ainda não crie uma instância, né, na memória, não crie, tá? Deixa que se precisar, eu crio na hora. É isso que a gente vai fazer, tá? Então aqui também eu vou importar lá. Beleza. Temos os getters e setters, não. Então aqui, ó, a gente já fez o vínculo, né, de todas as entidades aí. Beleza. Agora, vamos testar, né, o preenchimento dessas entidades, né, a manipulação delas, etc. A gente vai fazer isso num método main, né, para fazer esse teste. Então, assim, ó, esse pacote que a gente criou é um pacote que a finalidade dele, ó, é armazenar classes modelo, que a gente fala, né, que são as entidades, etc, né? Não faz sentido, né, a gente criar classe que vai ter o método main aqui dentro, né? Então eu vou criar um pacotinho realmente para receber essa classe que vai ter o método main nosso. Então, novamente, ó, botão direito insert aqui, ó, new package. Aí mesmo esquema, mesmas regrinhas, ó, sempre começa com br, na sequência .com, na sequência o nome da empresa, no caso nosso nome fictício aqui, ó, empresa X, na sequência o nome do projeto, ó, teste entidades. E agora na sequência, qual que é a finalidade desse pacote? Que tipo de classe ele vai receber? No caso, ele vai receber uma classe que vai ter um método main, né? Para a gente testar os itens. Então, eu vou chamar de main aqui, ó. Beleza. Agora, nesse pacote, a gente vai criar, via botão direito, new class, a gente vai criar a nossa classe que vai receber o método main. Pô, que nome de classe aqui, né, que poderia ser? Bom, como a finalidade dela é justamente receber o método main, ou seja, o método que vai iniciar a nossa aplicação, vou chamar aqui a classe de inicializador aplicação, por exemplo. Beleza. E aqui vamos ter o nosso método main, né? Lembrando que o método main é um método nativo do Java, né? Então a gente tem que escrever a assinatura, ou seja, a primeira linha do método, é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Senão o Java não vai reconhecer esse método como sendo o método main. Então aqui, ó, private static void main. A gente coloca string.
Beleza, então a primeira linha, né, a gente chama de assinatura do método, né? Então a linha tem que ser exatamente assim, beleza. Aqui dentro a gente coloca, né, as linhas que a gente quer instruir o Java a executar. No caso, agora a gente vai brincar com essas entidades. Ó. Vou dar 2 cliques aqui, ó, para deixar grandão. Vamos começar a brincar aqui agora, ó. Vamos lá. A gente vai começar a criar instâncias, né, dessas classes e vincular essas instâncias umas com as outras aí, né? Aí vocês podem se perguntar, por onde eu começo, né? Eu começo criando instâncias aqui do cliente, do automóvel, do fabricante, né? Por onde eu começo aqui? Olha, normalmente, não que seja uma regra, tá? Porque é possível começar de qualquer um que seja, né? E depois de todas as instâncias criadas, a gente vai vinculando umas com as outras. Mas normalmente eu gosto de fazer assim, começar pelas instâncias que não têm dependência entre si. Por exemplo, aqui no caso bom, todas elas acabam fazendo vínculos umas com as outras, né? Ó. Então, um cliente ele tem automóveis, o automóvel pelo seu lado ali tem um cliente, né? Então, elas têm vínculos, né? Uns com os outros, etc. Se tivesse umas instâncias aí que não estejam vinculadas com ninguém, eu começaria instanciando por elas. Mas aqui tá, todas elas fazem referência umas com as outras, então, o que tanto faz? Vamos começar pelo cliente mesmo, ó. Então, vamos lá. Então, ó, vamos instanciar um objeto cliente, ó, cliente. Lembrando, né, que esse fonte, né, essa estrutura de como instanciar itens, né, a gente também discutiu em vídeos passados, né, então se vocês aí, você que está vendo o vídeo, né, não sabe, né, esse contexto, esse conceito, né, de instância, aí tem que ver vídeos passados, etc. O que ele está acusando de erro aqui, né? Aquela questão, ó, a gente se encontra na classe inicializador aplicação, presente nesse pacote main, e a gente está fazendo uma referência para uma classe que é de outro pacote. Então, o Java também exige que a gente importe essa classe que está presente em outro pacote para dentro da nossa classe aqui que a gente quer fazer uso dela. Então, ó, só coloca o cursor aqui em cima. Ó. Aí ele fala, ó, a sugestão que eu te dou para corrigir esse é importar a classe cliente presente nesse pacote. Exatamente o nosso pacote ali embaixo. Exatamente isso que eu quero. Beleza, foi. Então, aqui eu tenho a instância, né, do objeto cliente, ó. Novamente, o que é a instância? Esse new. Esse new, ele dá vida ao objeto, né, a partir dessa classe. Beleza. Agora, a gente pode preencher os atributos desse objeto, né. Então, vamos lá. No caso dessa classe cliente, ó, ele tem, né, esses 3 carinhas aqui, ó. CPF, nome e a lista de automóveis. Beleza, então vamos lá. Cliente.set. Vamos começar aqui pelo CPF. CPF é uma string, tá vendo? Ó? É uma string. Então, eu vou indicar com aspas dupla. Vou colocar aí CPF em 2, 3, sem problema. Beleza, mas ó, cliente.set. Aí ele tem aqui, ó, o nome. Beleza. Agora, vamos lá, ó. Cliente.set. Putz, lista de automóveis. Mas o que eu coloco aqui dentro? Não tem automóveis para incluir nessa lista. Então, por exemplo, ó, eu cheguei num atributo aqui que eu já necessito de uma relação com outra classe, né? Com instâncias de automóveis, etc. Mas eu não tenho aqui essas instâncias. Então, o que a gente faz? A gente não preenche esse carinha nesse momento, né? Então, a gente preenche apenas os atributos que não são referentes a instâncias de outras classes, de outras entidades, tá? Então, beleza. Então, a gente deixa para fazer esse vínculo, né? Depois, ou seja, eu não posso vincular um cliente com um automóvel que sequer existe ainda, né? Então, antes de fazer esse vínculo, vamos criar aí, ó, os automóveis, etc. Vamos lá. Aqui, ó. Automóvel. Vamos também importar, porque o automóvel está presente em outro pacote, né? Beleza. Agora, vamos também preencher os atributos desse automóvel. Olha lá que coisa interessante, né? Eu já tenho um set cliente aqui, né? Mas assim, esse set cliente, né, já é uma instância de uma entidade, de uma classe, vinculada a outra. Eu vou deixar para vincular esses atributos tá, no final, tá? Então, eu vou pular por enquanto esse cliente aqui, ó. Eu vou colocar primeiro aqui o fabricante, ó. Bom, fabricante... tá, mas o fabricante também é uma referência aqui, né? Então, não é apenas o nome do fabricante aqui, né? Eu preciso de um objeto instanciado a partir da classe fabricante. Então, também vou deixar para depois. Então,
Vamos deixar para depois aí. O fabricante ainda não foi instanciado. A gente não tem ainda uma instância de um objeto a partir da classe fabricante para vincular aqui. Então, vamos pular também. Vamos passar aqui para o modelo. Ó. O modelo vai Go. Beleza. Aí. Placa. Bom, placa também, qualquer coisa aqui, ó, ABC 1, 2, 3, beleza? Lembrando, né, por que eu fiz aspas dupla, né? Porque a placa aqui era uma string, né, ó. Desse. Aí, ó, o resto, né, de automóvel, agora é tudo referência a instâncias de outras classes, né, de outras entidades. Ó, no caso, o cliente, o fabricante. O cliente até daria já para fazer aqui, ó. Vamos fazer já, ó. Então, ó, set cliente. O Eclipse, né, ele sempre vai tentar, você vê aqui ele preencheu direto, né? Qual que é a estratégia dele, né? Ele vê assim, olha, esse método set, ele recebe de parâmetro no objeto cliente. Será que aqui dentro eu tenho alguma instância de objeto do tipo cliente? No caso ele achou, então por isso que ele preencheu aqui. Nem sempre ele vai acertar, tá? Mas no caso aqui ele acertou, então eu vou manter. Então aqui, ó, no set cliente, eu coloco esse objeto que foi instanciado, né, a partir da classe cliente. Então aqui tá bonitinho. O que a gente não consegue fazer ainda é dar um set fabricante. Por que eu não consigo? Ó? Porque eu não tenho nenhuma instância ainda do fabricante, beleza? Então não consigo fazer isso ainda. Agora, mais uma pimentinha aí, tá? Se a gente for aqui na classe cliente, ó, ele pode ter uma lista de automóveis, ok? Uma lista, ou seja, mais que um. Ele pode não ter nenhum, né? Às vezes o cliente não tem automóvel nenhum. Pode ter um ou pode ter mais de um. No nosso caso aqui, ó, a gente vai colocar mais de um automóvel, tá? Pelo menos dois, para a gente trabalhar no contexto da lista. Então, eu já sei que eu vou ter que criar uma segunda instância de automóvel. Eu poderia chamar, sei lá, automóvel 2, né? Como nome da segunda instância. Pode ser também, mas aqui eu vou renomear aqui, tá? Eu vou usar um atalho para renomear o nome dessa variável, né, desse objeto. Tem algumas maneiras, tá? Você pode fazer o Shift Alt R de rato, e aí ó, você vem aqui no final e acrescenta o que você quer. Ó. E o que você colocar aqui, ó, vale para... Ele já vai alterando aqui embaixo também, tá vendo? Ó? Então vamos colocar automóvel Go, por exemplo. Ó. Beleza? Renomeei. Agora eu vou fazer a segunda instância de automóvel. Então, ó, automóvel. Bom, agora vamos lá pensar no modelo. Vai colocar um automóvel que seria um carro que eu gosto, é o Cobalt. Automóvel Cobalt igual a new automóvel. Agora vamos também preencher os atributos aí do nosso Cobalt. Set modelo. Vai ser o Cobalt. Beleza. Agora set placa, né? Sei lá. ABC, CBA, 321. Coisa assim, vai. Vamos ver o que mais. Agora o cliente, né? Então, no caso aqui, ó, esse automóvel também vai pertencer ao mesmo cliente aqui, ó. Então, o Eclipse já me ajudou aqui, né? Quando eu dei o set cliente, ele percebeu que esse método set cliente espera receber um objeto do tipo cliente e ele viu que aqui temos sim uma instância de um objeto a partir da classe cliente. Então, ele me sugeriu isso, no caso ele acertou. Nem sempre ele acerta, mas nesse caso ele acertou. Beleza. Então, aqui temos dois automóveis. Ok. Eu vou deixar aqui uma coisinha pendente, tá? De errado, justamente, para a gente ver em tempo de debug, tá? Então aqui, alguns, talvez aí programadores mais experientes, né, que estejam vendo esse vídeo, pode estar pensando assim, ó, você está esquecendo de fazer um certo vínculo aí. Mas realmente eu vou deixar de propósito aqui, tá? Vamos lá. Vamos continuar e depois em debug eu mostro para vocês o pequeno gap aqui. Beleza. Vamos lá. Agora, falta o fabricante, né? Então, vamos lá. No caso aqui, quantos fabricantes, né, a gente teria que criar? Dois, né? Ó, porque o Gol é da Volkswagen e o Cobalt é da GM, né? Então, já tenho em mente aí que eu preciso de dois fabricantes. Então, vamos lá. Eu preciso de duas instâncias. Uma para encaixar aqui e outra aqui. Beleza, vamos lá. Então, ó, fabricante. Então, eu já sei que um deles é a Volks, né? Vou aqui de VW, vai. Igual a new fabricante. Beleza? Aí fazer a questão do import novamente. Agora vamos setar, né? Preencher os atributos desse fabricante.
Bom, eu poderia aqui começar pela lista de automóvel, né? Mas vamos deixar esse relacionamento por último. Vamos começar pelo nome dele. Volkswagen. Opa. É assim mesmo? Nossa, deu um branco. Acho que sim, né? Beleza, vamos continuar aí. É a Alemanha. Mais. Tá. Agora tem a lista de automóveis, né? Vamos deixar esse carinha aqui para daqui a pouco, porque vai ter que ter uma explicação mais aprofundada e a gente já vai chegar lá. Vamos, por enquanto, criar outro fabricante. GM, né? Bom, GM, vamos lá. Fabricante GM. Beleza. Beleza. Tá faltando, né, a gente colocar aqui no fabricante os automóveis, né, que ele fabrica, etc, né, os modelos e tudo mais. Bom, vamos fazer agora esse vínculo, tá? Seguinte, né? Queria agora discutir um conceito aí com vocês. Vamos lá. Quando a gente foi criando essas entidades, vinculando umas com as outras, a gente sempre olhava os dois lados da relação. Ou seja, a nossa intenção era, por exemplo, ó, citando aqui o exemplo de cliente com automóvel, beleza? Foca só nessas duas entidades aqui, ó. Ou seja, olhando os outros lados da relação, olhando os dois lados da relação, o que eu queria como objetivo é olhar para a entidade cliente e ter informação quais são os automóveis desse cliente. E também olhar para a entidade automóvel e saber quem que é o dono desse automóvel, ok? Por que é importante, né, nesse caso, olhar e fazer esse vínculo nos dois lados da relação? Porque é o seguinte, uma vez criadas essas entidades, elas podem ser usadas de maneiras diferentes. Às vezes, por exemplo, vai ter um ponto do meu sistema que eu não vou ter uma instância ali, uma instância primária do objeto cliente. E sim, eu vou ter uma instância do automóvel. Pô, mas ficou muito confuso isso aí que você falou, também concordo. Seguinte, às vezes, por exemplo, eu posso estar em uma tela do meu sistema, que é uma tela que vai listar automóveis. É uma página que não vai listar nomes de clientes. Então, por exemplo, é uma tela assim, às vezes eu vou ter um botão um campo de pesquisa, ou seja, olha, eu quero listar na minha tela, aqui no meu aplicativo, na minha página, carros da marca, sei lá, Fiat. Então, vai ter listado na minha tela carros, não clientes, carros. Então, nesse caso, onde eu estou imaginando que em um ponto do meu sistema eu vou ter que manipular carros e não primariamente clientes, sim carros, aí eu falo, pô, então nesse caso vai ter momentos no meu sistema, esse é um exemplo, que eu vou ter uma entidade primária, uma instância de automóvel. E aí eu me imagino aqui criando primeiro a instância do automóvel, porque é ele que vai ser listado na página, no aplicativo, etc. E aí o cliente eu vou encaixar como um atributo aqui dentro. Agora, vai ter situações que às vezes é o contrário. Às vezes, por exemplo, olha, no meu sistema eu quero ver clientes
sei lá, que compraram carros, né, nos últimos 6 meses, eu quero listar clientes que não possuem carros ainda para eu fazer uma propaganda. Então, eu estou imaginando aqui que pode ter uma tela que vai me listar clientes e não carros, clientes. Então, nesse caso, eu percebo que pode haver outros pontos no meu sistema que vai fazer sentido eu ter uma instância ali primária do cliente, porque ele que vai ser listado na página, na tela do seu aplicativo, etc. Então, por que a gente, quando vai construir uma relação, a gente olha os dois lados? Porque a gente acha, olha, tem momentos que eu vou querer exibir na página, na tela, automóveis. O cliente vai ser apenas uma informação do automóvel, mas a entidade principal ali que vai ser listada em tela é o automóvel. Já vai ter telas que a entidade principal, né, a estrela do show ali vai ser o cliente, né? Então, como a gente tem essa percepção? Que hora eu vou querer tratar como entidade primária o cliente, hora vai ser o automóvel? Então, eu olho os dois lados da relação e faço esse relacionamento em ambas as partes para, quando eu tiver um automóvel em mão, eu vou ter dentro dele o cliente. Em contrapartida, quando eu tiver o cliente em mão, às vezes ele é a estrela daquela página, ele que vai ser listado, eu vou ter dentro da entidade cliente o automóvel, tá? Então, a gente procura fazer o vínculo olhando os dois lados da relação. Porém, na prática, uma vez criado a possibilidade, né, criado o espacinho aqui para receber o relacionamento, eu preciso, ao criar essas duas instâncias, preencher os dois lados da relação. O que eu quero dizer? Por exemplo, aqui, ó. É o seguinte, quer ver, ó? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Olha, por exemplo, olha o relacionamento aqui, ó, fabricante automóvel, beleza? Fabricante automóvel. Eu já tenho as duas entidades criadas, ó. Eu tenho o automóvel criado e eu tenho o fabricante criado, né? As duas entidades que se relacionam. Aqui, ó, por exemplo, ó, relacionando automóvel com fabricante. Então, por exemplo, olha, eu poderia chegar aqui, ó, no automóvel Gol, ponto set fabricante, aí eu escolho aqui, set fabricante, aí eu pego aqui do Gol, né, fabricante é Volkswagen, tá? Vou fazer isso, ok? Até aqui tá bonitinho, ó. Agora sim, ó, a partir do momento que eu tenho as duas instâncias, ó, deixar aqui maior, eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, a instância do automóvel Gol, a instância do seu respectivo fabricante, que é a Volkswagen, etc. Ó, eu peguei o Gol, set fabricante, Volkswagen. Perfeito. Agora eu consigo olhar para o objeto Gol, né, automóvel Gol, e saber quem que é o fabricante dele. Agora, eu preenchi um lado da relação, né? Então, aqui dentro do objeto Gol tem um fabricante. Mas dentro do fabricante, em nenhum momento eu preenchi a lista de automóveis. Tá? Será que eu sou obrigado a preencher os dois lados da relação? Ou seja, eu preenchi o automóvel com o fabricante, será que agora eu sou obrigado a preencher o outro lado da relação? Ou seja, chegar no fabricante e preencher o automóvel? Não, tá? Novamente, embora a gente prepara as classes para uma receber a outra, né? Porque eu não sei, vai ter tela que eu vou querer ter em mãos o automóvel como entidade principal, vai ter tela que vai ser o cliente, etc. Então, eu preparo as duas classes para uma receber a outra. Agora, na prática, enquanto eu estiver preenchendo, normalmente não tem a necessidade de a gente preencher os dois lados da relação. Porque, por exemplo, olha aqui, ó. Se eu já tenho aqui o automóvel e já setei, né, já indiquei o seu fabricante, eu já estou apto a responder quem que é o fabricante desse automóvel, né? Eu não preciso agora, sei lá, chegar aqui na entidade agora, fabricante, e preencher o automóvel dentro dela aqui, ó. Fabricante tem um automóvel dentro dela. Não precisaria, tá? Preencher os dois lados. Aqui a gente vai fazer só para vocês verem exemplos, né, da gente preenchendo um lado. Então, por exemplo, aqui no automóvel, ó, um automóvel faz sentido ele ter apenas um fabricante, né? Então, não é uma lista, é apenas um. Tá vendo aqui, ó, apenas um. Agora, eu vou agora preencher o outro lado da relação, ou seja, eu vou chegar no fabricante e preencher os automóveis dele só para mostrar para vocês como que eu preencho uma lista, tá? Mas não é necessário a gente preencher os dois lados da relação, tá? Preencher um lado só já está suficiente. Então, vamos lá. Agora, ó, eu preenchi um lado da relação, né? E vou preencher apenas para a questão didática o outro lado da relação. Novamente, não precisaria preencher os dois lados. Um só já basta para o que eu quero. Mas vou preencher o outro aí para vocês verem como que eu preencho
um relacionamento que é representado por uma lista. Então, vamos lá. Ó. Agora, ó, eu vou no fabricante, esse mesmo fabricante aqui, ó. Vamos dar uma estudada nele. Ó. Esse fabricante aqui, ó, é dessa classe fabricante. Só que agora já mudou um pouquinho, né? É uma lista de automóveis, né? Então, por exemplo, ó, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Ponto 7, lista de automóveis. Eu não consigo aqui na lista de automóveis apenas pegar o automóvel. Ou, né? Peraí, aqui, ó. Jogar aqui dentro. Não consigo fazer isso. Por quê? Aí você pode pensar, pô, mas não tá certo, ó. O fabricante Volkswagen, realmente ela fabrica o Gol, você tentou jogar o automóvel Gol aqui dentro e tá dando erro. Por quê? Porque esse atributo, ó, ele recebe uma lista, ó, uma lista, tá? Não posso jogar, então, um objeto aqui individual, sendo que ela espera receber uma lista. Então, como que eu faço isso? Primeira coisa, ó. Aí tem algumas maneiras, tá? Primeira maneira aqui, tá? Vou fazer de duas formas para vocês verem, ó. Primeira maneira, ó. Eu crio uma lista de automóveis. Ó, então, lista do quê? Automóvel, que é o nome da classe. New array list. Agora, tendo a lista em mãos, eu adiciono um elemento a essa lista via o add. No caso aqui, eu quero adicionar o Gol. Vou até mudar aqui o nome para ficar sugestivo. Ó, lista automóveis, ó, da Volkswagen. Beleza. E aí, ó, eu pego essa lista e jogo aqui dentro. Aí sim está resolvido, ó. Porque esse set lista, ó, ele espera receber de fato uma lista. Eu criei uma lista, preenchi um elemento, pelo menos, dessa lista, né? Poderia preencher essa lista com mais automóveis, etc. Né? No caso aqui a gente está fazendo só com um. E aqui eu vinculei. Esse é uma maneira, tá? Então, eu instanciei uma lista à parte, preenchi essa lista, e depois inseri essa lista aqui dentro. É uma maneira de fazer, tá? A outra maneira poderia ser o seguinte, ó. Poderia ser o seguinte, ó. Esse carinha aqui, ó, esse método set, ó, ele recebe uma lista, beleza? Perceba o seguinte, ó. Esse atributo aqui, ó, de propósito, eu não instanciei essa lista. Eu não instanciei. Inclusive, ó, eu vou até fazer da maneira errada para forçar um erro, tá? Para vocês verem, ó. Por exemplo, poderia fazer o seguinte, ó. Poderia pegar a lista que já está lá dentro do objeto, ó. Peguei ela em mãos. Então, esse método get, ó, ele me retorna a lista, ó. Ups, cadê? Aqui, ó. O método get, ó. Ele me retorna essa lista em mãos, ó. Só que aí ó, eu vou forçar algo errado aqui de propósito. Ó, ela não está instanciada. Se ela não está instanciada, eu não poderia incluir itens em uma lista que não está instanciada. Mas eu vou tentar fazer só de propósito para vocês verem o erro, tá? Então assim, ó. Aqui esse método get, ó. Eu peguei a minha lista. Engraçado, porque ele está me levando ao método errado. Agora foi certo. Então aqui, ó. Eu peguei em mãos a lista. E aí eu posso dar um método add no automóvel que eu quero vincular. No caso aqui é o... Cadê? Eu poderia fazer sim isso se a minha lista tivesse instanciada. Mas ó, ela não está instanciada. Então vai dar um erro aqui, tá? Provavelmente aí no pointer exception, que é um erro quando a gente tenta manipular um objeto que não está instanciado. Mas vamos ver se isso vai acontecer, ó. Aqui eu vou executar o projeto em modo debug. Vamos lá. Beleza. A gente vai passar com mais calma, tá? Nessas instâncias aqui. O foco nesse primeiro momento é essa linha, só para a gente fazer o erro acontecer, tá? Ou seja, eu peguei aqui uma lista em mãos, porém, lista essa aqui não está instanciada. Aqui, ó, não tem o new, né? Ela não está instanciada. E eu vou tentar aqui, ó, adicionar um elemento a uma lista não instanciada. Então, eu quero só, antes da gente entrar no detalhe, nesses itens aqui, ó, eu quero mais vir aqui nessa linha para mostrar para vocês o erro que daria. Então, vamos lá. Eu vou até passar rápido pela execução, depois a gente volta aqui e faz com mais detalhe. Meu foco é essa linha aqui. Aqui, ó. Então, assim, ó. Se eu selecionar aqui, ó, Ctrl Shift I de igreja,
Ó, essa lista, ó, ela está nula, ela não está instanciada. Se eu tentar adicionar um elemento numa lista nula, vai dar erro. Provavelmente ali no pointer exception. Vou tentar fazer aqui. Ver o que aconteceu. Aqui, ó, no pointer exception. Porque eu tentei invocar o método add num objeto, né, que estava nulo. Tá? Então, esse aqui é um tipo de erro do Java. Você tentou manipular algo que estava nulo. Então, novamente, a gente consegue contornar isso de duas maneiras. A maneira número 1 é o seguinte, ó. Algo que a gente fez com um dos atributos ali da classe cliente, né? É o seguinte, ó. Eu venho aqui para o Java e falo assim, ó Java, olha, aqui na classe fabricante, né? Eu quero que você já deixe essa lista preparadinha, ó, instanciada. New array list. Dessa maneira, ó, eu estou dizendo para o Java, deixa eu fazer um import aqui, que eu quero que ele deixe a lista já instanciada. Tanto é que se a gente voltar a executar novamente, ó, não vai dar o erro, quer ver? Ó? Vou novamente ó, pular execuções até chegar lá, depois a gente volta aí no detalhe. Ó, agora, ó, não deu erro, ó, não deu erro. Se eu ver aqui, ó, no fabricante, ó, size 1, ou seja, tem um elemento nessa lista, e é justamente a automóvel que eu incluí, tá? Aqui é uma das maneiras, ou seja, na própria criação da classe, eu já deixo a instrução para o Java instanciar a lista, deixar ela bonitinha ali, instanciada, com espaço em branco ali na memória para receber elementos, etc. Agora, o outro mecanismo seria o seguinte, olha, eu não quero instruir o Java a já deixar essa lista instanciada, porque eu não sei se no final das contas esse fabricante eu vou ter automóveis em mãos ali para adicionar ele, né? Então poderia ser considerado como um desperdício, ou seja, eu deixei a instrução para ele instanciar, ocupar espaço na memória, sendo que eu nem sei se de fato essa lista, né, se ela vai ser preenchida, né, em todos os momentos, etc. Então realmente ó, a gente tira essa instância e como que a gente resolve essa questão? A gente volta aqui, ó. Então é o seguinte. Partindo da premissa que esse objeto, ó, novamente, ele não está instanciado, então eu vou instanciar aqui desse lado. Então, ó, antes de eu fazer esse add, o que eu faço? Eu instancio essa lista. Como que eu vou fazer a instância dessa lista aqui manualmente? Né? Então, aqui, ó, fabricante, né? Ponto. Aí, ó, se eu quero instanciar a lista, eu vou jogar uma instância de uma nova lista para dentro desse atributo. Ou seja, eu preciso usar o método set. Então, eu quero setar no atributo que representa a lista, uma nova instância. Então, aqui, ó, set, aí, ó, lista, né, ó, automóveis. Aí que eu faço, ó, new array list. Então, dessa maneira, eu estou setando, ou seja, indicando ó, uma nova instância de array list, ó, que vem para cá, para dentro desse objeto. Então, aqui, ó, eu estou jogando uma nova instância, a new array list. Então, isso aqui também funciona. Se a gente executar, vamos lá. Essa primeira etapa, depois a gente volta. Aqui, ó. Então, essa lista que até então estava vazia, ó, estou jogando uma nova instância aqui para dentro. Ó. Agora, eu consigo, com essa instância criada, popular. E realmente, ó, não deu mais o erro. Se eu ver aqui, ó, vai ter também o size 1, ou seja, um elemento incluído na lista. E o elemento que a gente incluiu, né, na primeira posição. Começa do zero. Então, tá aí uma variação, né? Quando a gente não tem por padrão a lista instanciada, não está instanciada, né? A gente consegue instanciar manualmente depois. Beleza. Aqui na classe cliente, né? Eu tinha feito da maneira onde ele já ficava instanciado, né? Só para a gente ver a diferença de um e o outro aí. Beleza, vamos dar um stop aí. Vamos começar aí o preenchimento. Vamos ver se está faltando relacionamentos aí, ó. Então, eu tenho um cliente... eu tenho um automóvel. No automóvel, eu falei no automóvel. Qual que é o seu respectivo cliente, tá vendo? Ó, tanto aqui, etc. Eu falei qual que é o cliente desses dois automóveis. Aqui eu deixei, né, umas interrogações justamente porque assim, ó, eu não preenchi os dois lados da relação, tá? O cliente, ó, em nenhum momento eu preenchi a lista de automóveis do cliente, ó. Tá vendo aqui, ó, o cliente ele tem a lista de automóveis. Em nenhum momento eu estou manipulando a lista de automóveis do cliente. Eu só preenchi o outro lado da relação, ou seja, eu olhei o lado da relação do automóvel e preenchi o cliente dele aqui, ó, tá? Então, isso, por exemplo, ó, é algo que eu queria mostrar. Por exemplo, vamos executar aqui, ó. Então, aqui, ó, tem um cliente, preenchi alguns atributos dele.
Aqui, ó, instanciei o primeiro automóvel, o Gol, vinculei ao Gol qual que é o seu cliente. Aqui eu instanciei outro automóvel, o Cobalt no caso, também vinculei ao Cobalt qual que é o seu cliente. Então perceba o seguinte, ó, se eu vier aqui no automóvel, só para o cursor, né, ó, no automóvel, eu tenho um objeto cliente inserido dentro dele. Então, eu sou sim capaz de olhar para esse automóvel e saber quem que é o seu respectivo cliente. Agora, se eu olho para o cliente, ó, eu em nenhum momento eu preenchi a lista de automóvel. Ela até está instanciada, mas o size está zero, ou seja, nenhum elemento na lista, né? Tanto é, ó, aqui eu instruí a instância dela, né? Mas o size dela está zero, porque em nenhum momento eu fui na lista presente aqui nesse objeto cliente e adicionei os automóveis, né? Então é isso, por exemplo, que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. Ah, eu vou precisar fazer essa instância na lista do objeto cliente? Na verdade, não, porque aqui, ó, a gente já instruiu a instância, né? Então não tem essa necessidade, já posso sair preenchendo. Aqui, ó, ponto. Aí é o seguinte, eu preciso, né, eu desejo adicionar automóveis à lista de automóveis do cliente. Então, primeira coisa, eu preciso pegar essa lista em mãos. Então, o método get, eu preciso pegar ela em mãos, ó. Peguei ela em mãos. Agora eu dou ADD. Com a lista em mãos eu dou ADD nos automóveis que eu quero adicionar. Eu adicionei o primeiro automóvel Gol, né, na lista de automóveis do cliente. Agora eu quero a lista em mãos. Agora faço o ADD, adicionando. Bom, o Eclipse ele preencheu para mim, né? Ele acertou aí nessa sugestão. É realmente o Cobalt. Bom, vamos ver aqui, ó, se falta a gente vincular alguma coisa, ó. Tem um cliente, tem um automóvel. Automóvel. Embaixo aqui temos o fabricante, os dois no caso, né? Ó, a Volks e a GM. Tá. No automóvel Gol, eu indiquei que o fabricante é a Volks. Tá. No fabricante, eu indiquei o automóvel, ou seja, preenchi o outro lado da relação. Agora falta eu preencher a relação do fabricante GM, né? Então, vamos lá. Bom, vamos por partes aí, ó. Cobalt, ó, em nenhum momento eu falei qual que é o fabricante do Cobalt, tá? Então, vamos fazer aqui embaixo. Agora o Cobalt.set fabricante. E aí, ó, o fabricante do Cobalt. Agora, eu vou preencher o outro lado da relação. Eu vou para o fabricante GM e vou indicar que um dos seus modelos aí fabricados é o Cobalt. Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Eu quero, primeiro, se a gente for ver a classe fabricante, ó, não temos a lista instanciada. Ó, não tem o new aqui, ó, não está instanciado. Então, novamente, se eu tentar adicionar nessa lista, do jeito que ela está, vai dar um pointer exception, que é eu tentando manipular um objeto nulo. Então, primeiro, ó, tem que fazer algo parecido com isso aqui, ó. Então, assim, ó, eu vou setar, ou seja, indicar na lista de automóveis da GM uma nova instância. Então, new array list. Agora que essa lista já está instanciada, eu posso adicionar elementos. Então, para adicionar elementos, primeira coisa, eu preciso pegar essa lista em mãos. Agora sim eu faço o ADD. O Eclipse também, olha, preencheu, indicou o carro certinho aqui. Né? Realmente era o Cobalt que eu precisava preencher na GM. Beleza. Bom, vou fazer um debug agora. Vamos ver como que ficou aí tudo. Vamos lá. Aqui eu comecei instanciando, né, e preenchendo alguns atributos do cliente. Então, aqui, o CPF, o nome, a lista de automóveis. Embora ela esteja instanciada, mas o size está zero, não adicionei ninguém nessa lista ainda, na lista de automóveis, né? Agora, estou instanciando o primeiro automóvel, que é o Gol. Aqui, ó. A placa, o modelo, o cliente, eu já vinculei o cliente aqui, não. Mas ainda eu não manipulei a lista. Ah, não, desculpa. Aqui, ó. Eu não manipulei o fabricante desse automóvel, né? Tá no o fabricante está manipulando só lá embaixo. Beleza. Agora estou instanciando o segundo automóvel, que é o Cobalt. Mesma coisa aqui, ó. Então, eu já também vinculei nessa linha aqui, ó, qual que é o cliente, né, desse Cobalt. No caso aqui,
É modelo, a placa, etc. Fabricante também null, né? Só lá embaixo que a gente vai indicar. Agora, ó, o cliente, até então, ele estava com a lista de automóveis vazias. Ó. Ela está instanciada, mas o size está zero, ou seja, nenhum elemento incluído na lista de automóveis. Agora que eu vou incluir. Ó. Então, cliente, eu pego em mãos a lista de automóveis, ela já está instanciada, porque, por padrão, eu pedi para o Java já instanciar essa lista, né? Durante a criação da classe, a instância da classe, né? Então, por isso que eu não precisei fazer o new, né, nessa lista, ela já está instanciada. Agora eu só saio realmente incluindo os automóveis nessa lista. Então, se eu pegar aqui, ó, seleciono aqui, ó, pegar a lista do cliente em mãos, ó, Ctrl Shift I de igreja, tenho ela size 2, ou seja, eu incluí realmente dois elementos na lista. Ó. Agora, ó, fabricante, né? Aqui temos a instância do fabricante, ó, o nome dele, o país. Então, instanciamos aqui ó, os dois fabricantes. O nome, o país, a lista de automóveis desse fabricante. Por enquanto está vazia, né? A gente não indicou elementos nessa lista. E a gente vai fazer... Ah, tá. Antes né, de indicar os modelos, né, os automóveis do fabricante, ó, a gente está preenchendo um outro lado da relação. A gente está pegando o automóvel, e também até então estava com o fabricante nulo. A gente está indicando automóvel.setFabricante e o fabricante desse respectivo automóvel. Ou seja, do Gol aqui, ó, eu indiquei o objeto fabricante da Volkswagen. E aqui do Cobalt eu indiquei da GM. Então vamos lá. Agora sim eles vão estar com o fabricante preenchido. Ó, fabricante. Então, o objeto automóvel tem um objeto fabricante aqui preenchido, ó, e tem os atributos. Agora a gente está indo no fabricante e preenchendo a lista de automóveis, né, de modelos fabricados por esse fabricante. Então aqui, ó, aí vem aqui a diferença, né? Aqui no cliente, ó, a lista dele, a gente por padrão já tinha pedido para o Java instanciar, ou seja, deixa já criada no jeito da memória, né, bonitinha, apenas apta aí a receber os ADDs, né, que é adicionar os elementos na lista. Isso na classe cliente. Em contrapartida, na classe fabricante, a gente optou por não instanciar, tá vendo? Não instanciamos aqui. Por isso, a gente precisa jogar uma nova instância aqui para dentro, porque se a gente não joga essa nova instância aqui para essa lista, ao fazer o add, daria lá um pointer exception, ou seja, tentei manipular um objeto que está nulo. Então, por isso que a gente teve que jogar uma nova instância aqui para dentro. Agora, com essa instância criada, de fato, eu posso adicionar um elemento. Mesma coisa aqui, ó. Então aqui é o fabricante Volkswagen, eu incluí o fabricante GM, eu incluí o Cobalt. Então, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem um fabricante e a gente tem ó, a lista de automóveis, né? No caso, a GM, ó, um automóvel, né? Que é o Cobalt, etc. Temos aí os atributos preenchidos, né? O nome dele, o país, etc. E por aí vai. Então, assim, ó, só um ponto aqui, tá? Algo que eu comentei aí, né, uns minutos atrás, mas só reforçando, a gente preencheu os dois lados da relação, né? Então, por exemplo, ó, a relação entre cliente e automóvel. Novamente, vamos só dar uma reforçada aqui, que é bem confuso aí no primeiro contato esses conceitos. Então, por exemplo, ó, aqui na classe, a gente tenta sempre olhar os dois lados da relação e vincular um objeto ao outro nos dois lados da relação. Então, primeira coisa, a gente chega no entendimento que sim, faz sentido a gente vincular um automóvel com o cliente, porque no mundo real aqui faz sentido eu perguntar, poxa, ô fulano, quais são os seus automóveis? Faz sentido essa pergunta, porque um cliente ele pode ter automóveis, né? Então, tem a necessidade, né? Faz sentido a gente criar essa relação. Aí a gente vai para o segundo passo. A gente tem que fazer a pergunta, olha, olhando o lado da relação cliente, faz sentido ele ter apenas um automóvel ou pode ser que ele tenha mais que um? No caso aqui, pode ser que ele tenha mais que um. Então, precisamos de uma lista para armazenar os automóveis desse cliente. Agora, temos que preencher também o outro lado da relação. Então, agora, olhando o lado da relação do automóvel, aquele específico, aquele determinado automóvel, estou com o documento dele em mãos. Faz sentido aparecer apenas um cliente sendo o dono do automóvel ou aquele determinado automóvel, aquele determinado documento pode aparecer mais de um cliente sendo o dono? No caso, é um só, né?
Salvo engano, né, cada automóvel pertence a apenas uma pessoa. Então, por isso que aqui, ó, no lado da relação do automóvel, não criamos uma lista de clientes, apenas um cliente só, né, porque faz mais sentido, né? A mesma coisa aí do fabricante, etc, né? Então, assim, a lógica é a mesma. Primeiro, identificar se há necessidade de fazer o relacionamento e relacionar as entidades dos dois lados, né? Perguntando se, eu posso receber mais de uma ocorrência dessa entidade a ser relacionada, sim ou não, né? Se for o caso, a gente armazena numa lista, se não, a gente armazena num objeto único, beleza? E aí, mostramos aqui o preenchimento, né, desses objetos, né? A gente cria instâncias desses objetos, depois vai vinculando, né, uns aos outros aí. Aí só um ponto de reforço, né, para finalizar o vídeo. Eu comentei que assim, não tem a necessidade de a gente preencher sempre os dois lados da relação. Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente aqui tinha um objeto cliente, a gente tinha um objeto automóvel, a gente vinculou, ó, jogou o cliente aqui para dentro do automóvel, então a gente já preencheu um lado aqui da relação, por exemplo, né? Só que, então aqui, ó, a gente preencheu o cliente dentro do automóvel e depois, mais aqui embaixo, a gente preencheu o outro lado da relação. A gente foi lá no cliente e jogou para dentro do cliente o automóvel, ou seja, os dois lados da relação ficou preenchido. Então, por exemplo, ó, se eu ver aqui no objeto cliente, ó, tem preenchida a lista de automóveis. Tá vendo? Ó? Tá preenchida o size 2, ou seja, esse cliente está com 2 automóveis e tudo mais aqui, ó, os 2 automóveis. Então, o objeto cliente está com os automóveis preenchidos. E o outro lado da relação, o automóvel, ele também está com o cliente preenchido aqui, ó. Também, tá vendo? Também está com o cliente preenchido. Normalmente, a gente não precisa preencher os dois lados, tá? A gente escolhe um lado só e preenche. Por exemplo, eu poderia... aí vai dar daquele exemplo que eu dei, né? Por exemplo, olha, aí tem que estudar caso a caso. Por exemplo, se todo esse mecanismo, esse preenchimento, essas instâncias, etc., estivessem sendo feitas, por exemplo, para listar os clientes numa tela, então pensa assim, não é uma tela que eu vou ver uma lista de automóveis nessa tela, não. É uma tela que eu vou enxergar uma lista de clientes. Vai aparecer aqui no meu aplicativo, na minha página, etc., uma lista de clientes, não de automóveis, uma lista de clientes. Então, você já tem em mente que você vai ter que plugar nessa página para ser exibida uma lista de clientes. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu me focaria aqui no objeto cliente, preencheria os automóveis dentro do objeto cliente. Porque é o cliente que vai ser apresentado nesse exemplo que eu dei na página. Não é o automóvel que eu vou entregar para ser exibido na página, é o cliente. Então, aqui no cliente, eu preenchendo a lista de automóveis dele, já contempla o que eu preciso, que é entregar para ser exibido na página a lista de clientes. Agora, em contrapartida, vamos supor, não, agora é uma tela do meu sistema que, na verdade, eu vou listar automóveis, não cliente, automóveis. Porque, sei lá, o cliente vai filtrar ali na tela, num campo de pesquisa, automóveis de uma determinada marca, etc. E eu vou listar, na verdade, automóveis. Então, nesse caso, se fosse realmente esse caso, eu trabalharia com o objeto automóvel, preenchendo dentro dele o objeto cliente, e não o contrário, né? Então, assim, novamente, varia muito qual objeto realmente eu vou tratar, né? Eu vou exibir numa página, vou fazer alguma ação com ele. É o cliente ou o automóvel, né? E aí a gente foca no objeto principal, o objeto que realmente vai ser exibido numa página, etc., vai ser trabalhado, e a gente foca nele, preenchendo os atributos dele, né? Então a gente não precisa preencher os dois lados da relação, né? Enfim. Então, com isso, a gente mostrou aí um exemplo, né? Eu sei que é bem confuso esse primeiro contato, né? Mas eu indico que vocês pratiquem bastante. Por exemplo, vão imaginando na cabeça de vocês, né? Novos personagens, né? A gente citou aqui 3, etc. Pô, tenta brincar aí, né? Fazer na prática outros exemplos para ver se vocês, aos poucos, né? Vão pegando o jeito, né? Então, sei lá, vou fazer um exemplo aqui, ó. De produto com fabricante, com cliente, com compra, etc. Então, tenta ficar imaginando personagens, ou seja, entidades no seu sistema e cria essas classes, relaciona, né? Sempre que houver sentido relacionar, né? Esses objetos, essas classes, entidades entre si, etc. Seja uma relação via lista ou via atributo único, etc., né?
e dá uma brincada, preenche esses itens aí para vocês verem, né, o resultado desse preenchimento, né? Então, com isso aí, a gente fez um exercício de criar, mapear essas entidades, vincular umas com as outras, né? E é algo necessário para a gente, nos próximos vídeos, começar a fazer mais exercícios de lógica, né? Com essas entidades preenchidas, né? De uma maneira aí, fazendo exercícios de lógica de programação, trabalhando com um mínimo, né? De uma orientação a objeto, né? Que essa parte dessa questão que a gente fez, né? Está voltada à orientação a objeto. Claro que a orientação a objeto tem muito mais coisa, né? Mas é bacana que nos próximos vídeos a gente vai trabalhar lógica de programação olhando já para objetos, né? Para vocês já irem se acostumando. Então é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.